Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam realmente bem e que estejam me ouvindo. Vou pedir a gentileza de que vocês possam confirmar estejam ouvindo aí, confirmar o áudio para o Leonardo. O Leonardo está no chat, conversando com vocês através do chat. Queria primeiramente agradecer a todos pela participação, pela presença. A gente está dando início a uma série de webinars que a Mimac vai fazer junto ao mercado, com o principal objetivo aí de passar informação, de passar conteúdo, de conseguir conversar cada vez mais com os seus clientes, com os seus parceiros, com seus canais de distribuição, enfim, com todas as pessoas que fazem parte aí do mercado de impressão. Enfim, ele é bastante vasto, então tem muita gente para a gente conseguir conversar. Dentro dessa série de 5 eventos, que são os webinários, a ideia é que a gente possa fazer uma peça por mês. Vocês vão receber informações em breve aí dos próximos temas e das próximas datas. Peço que vocês acompanhem a gente nos nossos canais, nas mídias sociais, no nosso site, enfim, de forma que vocês recebam todas as informações pertinentes às ações da Mimac. Antes de me apresentar com um pouco mais de detalhes, eu queria apresentar realmente o Leonardo. O Leonardo vai ficar no chat com vocês para dúvidas, para questionamentos. Bom dia a todos, mandem perguntas. O Leonardo é nosso especialista de impressão. Ele está focado aí nos trabalhos tanto na linha de impressão UV, mas ele está à frente do projeto que a gente tem de desenvolvimento das impressões 3D, né? Então, dentro do portfólio das nossas impressoras, é o Leonardo que está à frente aí do desenvolvimento dessas soluções. A ideia é que ele receba as perguntas, os comentários diretamente no perfil que ele tem ali no chat, e a gente vai fazer no final ali, se tudo der certo, uns 15 minutinhos para a gente responder as perguntas. Talvez a gente não consiga responder a todos nesse primeiro momento, porque o tempo de 1 hora ele é bastante curto, mas a gente vai responder a todos e vai fazer contato com todos os participantes pós-evento para a gente poder tirar todas as dúvidas que ficarem nesse momento. Vamos lá, vamos tentar, vamos dar início aqui para a gente começar a evoluir com os objetivos dessa hora. A ideia é que a gente possa contextualizar um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho de quem eu sou e como que eu cheguei até aqui, e depois falar um pouquinho de quem é a Mimac. Vou tentar ser o mais breve possível com relação a esses dados, para a gente poder falar em maior volume de tempo sobre o nosso foco, nosso objetivo, que é a impressão 3D. Então vamos lá. Bom, como eu disse, meu nome é Danilo Ribeiro. Hoje eu sou o gestor de marketing da Mimac Brasil, mas a minha carreira começou quando eu me formei. Realmente, eu sou formado hoje em economia, então é uma formação que nos leva muito intuitivamente a trabalhar em bancos. Eu fiquei 4 anos trabalhando num grande banco multinacional, logo depois que eu me formei, que eu saí da faculdade. E nesse período me desenvolvi bastante com relação à parte de análises e de crédito, mas eu comecei a sentir a necessidade de buscar novas alternativas, novas formas de desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. E depois de 4 anos trabalhando nessa instituição, eu optei em sair de um banco multinacional para trabalhar na parte comercial de uma empresa familiar. Isso sou até bastante ousado, né? Mas eu acho que foi a melhor decisão que eu tive na minha carreira, porque eu pude ingressar nessa empresa que trabalhava com produtos de flexografia e impressão digital. Eu fui vender rótulos e etiquetas adesivas para mercados diversos. Então, atendia desde grandes indústrias de diversos segmentos, como a pequenos comércios, pequenos varejistas. Isso me trouxe
uma bagagem muito grande de diferentes tipos de mercado, né? De enxergar o mercado de formas diferentes e poder ter aplicações e processos diferentes conforme a especificação de cada um. E há 11 anos eu entrei na Mimac Brasil com o objetivo de divulgar a marca no Brasil. Eu entrei em 2009, quando ela estava começando aqui no mercado brasileiro. Então, participei desde a fundação da primeira sede. E de lá para cá, eu tive a passagem em alguns segmentos, em alguns setores. Então, eu comecei com um trabalho em vendas, fazendo visita a cliente, conhecendo o mercado, viajando o Brasil aí, divulgando a marca. Depois eu passei para a gestão de vendas e canais de distribuição, que foi um grande passo para a Mimac, foi ampliar os seus canais de distribuição para ganho de capilaridade, suporte técnico e assistência aos seus clientes. E hoje eu sou o gestor de marketing e produto, na qual o maior objetivo que eu tenho dentro da minha gestão, junto com a minha equipe, é desenvolver e melhorar os canais de comunicação com os clientes e, enfim, com qualquer pessoa que pode ter acesso aos produtos da Mimac. Então, esse webinar que a gente está fazendo hoje é uma das formas de melhoria de comunicação, tanto quanto vocês podem ver a evolução das nossas mídias sociais no dia a dia. Então, a gente está buscando exatamente esse tipo de solução. Mas vamos lá, vamos começar a falar da Mimac. Então, quem é a Mimac? O objetivo é que todos entendam um pouquinho de quem é a empresa, até porque nós temos, dentro dos confirmados que estão participando hoje conosco, um grupo muito heterogêneo, né? Então, pessoas que são clientes e pessoas que têm pouco conhecimento da marca. Eu vou passar um videozinho aqui bem breve e depois eu volto a comentar com vocês. Something new, something different is the vision of Mimaki Engineering. We are a research and development-oriented company that designs and manufactures industrial-wide format inkjet printers and cutting plotters. Additionally, we sell our products and provide maintenance services to users. We develop not only inkjet printers, but also ink and software that add value to printing. Our products are targeted at 3 different markets: sign graphics, industrial products, and textile and apparel. Esse vídeo esse vídeo que eu passei agora, ele é parte de um vídeo institucional que está no YouTube, enfim, todo mundo pode ter acesso ao vídeo inteiro. Eu quis só contextualizar um pouquinho de quem é a empresa e quais são os objetivos dela, porque hoje é muito fácil para a gente falar que a Mimac é uma empresa que faz impressoras digitais, faz consumíveis, né, tintas e peças, e faz também software, mas ela começou a se desenvolver lá em 1975. Ela é uma empresa que trabalha que desenvolve tecnologia, é uma empresa japonesa de desenvolvimento de tecnologia, e ela começou a sua vida em 1975. E durante os primeiros 20 anos, basicamente, de existência, ela teve como foco o desenvolvimento dentro do mercado japonês. Então, o desenvolvimento de estruturas, uma primeira estrutura em Tóquio, e depois estruturas colocadas aí por todo o país. O que é bastante interessante é que ela veio se desenvolvendo e em 1996 ela lançou sua primeira impressora à base d'água, e a partir desse ponto a Mimac começou a se globalizar, né, a buscar mercados fora do Japão. Então, em 99 ela abriu a primeira unidade nos Estados Unidos, em 2004 ela abriu a primeira filial na Europa. Nesse momento, a Mimac já tinha dentro do seu portfólio as suas impressoras à base de solvente, que foram as impressoras que geraram o maior crescimento da empresa. E a partir desse momento, ela buscou alternativas em outros mercados. Então, ela começou a desenvolver equipamentos da linha que nós chamamos de IP e TA. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouco, mas vou focar um pouquinho mais agora no Brasil. Então,
os anos 2000 foram os anos de globalização da empresa até 2009 chegar a primeira unidade aqui no Brasil, sediada em São Paulo. Ela ficava na Aclimação e foi quando eu entrei na empresa. Hoje nós estamos sediados em São Paulo, no bairro do Jabaquara, numa unidade de 1.500 metros quadrados, na qual a gente tem toda a parte de estrutura administrativa financeira, parte comercial, parte técnica, showroom, e é uma unidade que tem todo o suporte aí para atender o mercado. Com o crescimento da empresa no Brasil, a gente começou a se desenvolver através de filiais. Então, em 2013, nós abrimos a filial Recife para dar suporte ao Nordeste. Em 2017, nós abrimos a filial em Blumenau para dar suporte à região Sul. E o objetivo de ter aberto a filial em Blumenau era por causa do desenvolvimento da indústria têxtil. É uma região bastante conceituada na questão de produção de tecido. Em 2018, nós abrimos a filial em Belo Horizonte. Em 2019, nós abrimos uma segunda filial em São Paulo, especificamente para atender ao mercado têxtil, na qual hoje a gente pode fazer desenvolvimento tanto de impressão direta como impressão através de sublimação. O que toda essa ação de crescimento fez, né? Tornou a Mimac uma empresa global. Hoje é uma empresa que atua em todos os países do mundo, praticamente, tanto através das suas filiais, como através dos seus canais de distribuição. Então, hoje a gente tem participação praticamente em todos os países. E como eu estava citando no Brasil, as nossas 5 filiais, elas possuem showroom, área técnica, área de desenvolvimento, área comercial, mas também nós trabalhamos via canais de distribuição, na qual a gente consegue ter capilaridade por todo o território nacional. E vocês devem ter visto no início do vídeo, agora há pouco, que a visão que a Mimac tem sobre o mercado é de sempre fazer algo novo, algo diferente. E isso está colocado em prova através do portfólio, não só de produtos, como de possibilidades de aplicação que os equipamentos e as tintas da Mimac permitem ao cliente final. Então, eu vou citar agora para vocês um pouquinho do que a Mimac faz dentro da sua linha de produto, para que fique um entendimento das possibilidades que a empresa permite. Então, hoje a gente tem basicamente 5 linhas de atuação, 3 delas 100% consolidadas, que são a comunicação visual. A Mimac trabalha através de impressoras à base de solvente, à base látex, à base UV, para fazer impressão de pontos de venda, backlight, envelopamento de veículos, seja ele para fazer tuning de veículos ou para fazer envelopamentos mais corporativos, mas basicamente aplicações que estão hoje nas ruas, em envelopamento de veículo, enfim, mostrando a questão de comunicação visual. Nós temos também uma linha de equipamentos para atender o mercado têxtil. Nesse ponto, a gente pode dividir em 2 segmentos, o mercado de sublimação e o mercado de impressão direta, mas basicamente para atender o mercado de material esportivo, de moda feminina, de moda masculina, de forma que a customização seja a principal característica. Então, eu consigo fazer lotes menores de impressão com estampas customizadas. E também, dentro da linha têxtil, tem o apelo na impressão para decoração e customização de ambientes. A terceira linha, que a gente chama de industrial, talvez seja mais difícil de explicar em tão pouco tempo, porque ela nos permite uma variedade muito grande de aplicações. Mas, basicamente, hoje a gente trabalha para desenvolvimento de embalagens dentro da indústria gráfica, através de impressoras e plotters de corte em formato plano, impressoras UV nesse caso, e no mercado de brindes, basicamente para impressão em capas de celular, para impressão em pendrive, caneta, troféus, enfim, qualquer tipo de brinde que seja possível ser impresso num equipamento plano. Ainda temos uma linha
bastante forte na questão de ponto de venda, né, no desenvolvimento de displays, então eu consigo fazer impressão e recorte de displays. E aqui esse skate ele mostra um pouco da versatilidade dos equipamentos, na qual eu consigo imprimir, por exemplo, na lixa do equipamento, ou se ele fosse um skate plano, eu poderia imprimir diretamente no shape, através de um equipamento UV. Mas a gente entende que o mercado da Mimac ele está sendo ampliado no sentido de mais 2 passos. Um deles é a questão da industrialização e da automação de processos, enfim, dentro das indústrias e da indústria 4.0. Então aqui tem um videozinho na qual é possível verificar o equipamento Mimac trabalhando em conjunto com um braço mecânico. Então esse braço mecânico abastece o equipamento, é feita a impressão e ele retira a peça impressa colocando novamente numa linha de produção. Isso a gente ganha, através da automação é possível ganhar repetibilidade de processo, enfim, tem uma série de ganhos processuais e a gente não precisa ficar limitado exatamente à impressão UV, que é o caso que está sendo mostrado. Dentro da linha têxtil, por exemplo, é possível colocar em linha de produção o pré-tratamento de tecido, a impressão e o acabamento do tecido através de vaporizadora e lavadora, isso tudo sendo gerenciado por um único software. A gente entende que isso é uma grande tendência dentro do mercado e é um dos próximos passos que a Mimac entende para o seu futuro. E por último, para a gente poder já entrar na impressão 3D, a Mimac tem nos últimos 3 anos se desenvolvido para atender as demandas desse mercado. Hoje nós temos dentro do portfólio 3 equipamentos, que eu vou citar um pouquinho mais para frente, mas hoje existe uma tendência muito grande da Mimac em olhar para esse mercado de impressão 3D através de todo o know-how que ela tem na linha de 2D. Eu vou entrar um pouquinho mais para frente em alguns detalhes. Vamos lá. Antes de falar dos produtos da Mimac, é importante a gente entender que a gente está falando de impressão 3D há alguns anos, né? E o mercado tende a achar que o processo de impressão 3D é muito recente, mas na verdade ele começou a ser desenvolvido na década de 80, através do desenvolvimento dos processos de estereolitografia e o processo de impressão com FDM, lá da metade para o final dos anos 80. Isso foi desenvolvido para atender a grandes indústrias que tinham demandas de desenvolvimento de produto. Antes do advento da impressão 3D, era necessário que as peças fossem feitas através de um molde, que seria gerado uma usinagem, ou seria gerado uma injeção plástica, por exemplo. Aí a peça era recebida depois de um período de desenvolvimento e de custos muito altos, na qual ia ser feito testes com aquela peça e que não necessariamente elas teriam êxito e sucesso. Então poderia ter um retrabalho, a necessidade de fazer novas matrizes e fazer novos desenvolvimentos. O que a 3D permitiu foi o ganho de velocidade e o ganho de tempo, principalmente. Então, nesse primeiro momento, as impressoras 3D atendiam basicamente a grandes indústrias aeroespaciais, indústrias metalmecânica ou mesmo indústrias automotivas. E os equipamentos tinham custos de investimento muito alto, na casa de milhões de dólares naquele momento. Porém, e o que eu acho particularmente mais interessante e fundamental é que no final dos anos 2000, mais exatamente em 2009, algumas empresas conseguiram trazer a tecnologia que era única e exclusiva de equipamentos industriais, conseguiram trazer para um cenário desktop, na qual eu consigo comprar um equipamento de impressão 3D e ter dentro da minha casa, por exemplo, ou mesmo dentro de uma empresa de terceirização de serviços. O que a gente chamou de a segunda grande revolução, na verdade, ela colocou a impressão 3D em pauta para que qualquer pessoa pudesse fazer o desenvolvimento de suas peças e começasse a entender sobre o processo. Então, lá em 2009, quando foram lançadas as primeiras máquinas desktops,
existia um conceito chamado open source, que consistia basicamente em fazer com que todos os parâmetros, que todas as especificações, que todas as características dos equipamentos tivessem livre acesso às pessoas que possuíam equipamentos. E a contrapartida disso é que todas as melhorias de tecnologia feitas por qualquer pessoa fossem recolocadas também em open source para acesso de outras pessoas. Então, esse conceito de que, ao invés de ter um desenvolvedor, nós teríamos milhares de pessoas desenvolvendo o equipamento e as aplicações, fez com que o processo de impressão se desenvolvesse muito mais rápido a partir de 2009, 2010, 2011. Então, o que a gente basicamente fala de impressão digital, de impressão digital 3D, a gente basicamente está falando desses últimos 10 anos, na qual as impressoras estão mais acessíveis. Hoje é possível você entrar no site de e-commerce e comprar um equipamento 3D por $500, $1.000, $2.000, enfim, cada um com as suas características, mas é possível de se fazer compras online e receber seu equipamento e começar a trabalhar dentro de casa. E isso trouxe porque a gente está entendendo, nós, Mimak, estamos entendendo a realidade do mercado atual. Então, a gente dividiu basicamente o mercado de 3 formas. Uma que seria o mercado do hobby, né, do lazer, e aqui a gente colocou também como instituições de ensino, um mercado que a gente chamou de terceirização e um mercado que nós chamamos de industrial. Essa nomenclatura ela é basicamente para contextualizar os nossos equipamentos, mas todos eles estão 100% interligados. Então, as empresas de terceirização, por exemplo, pode ter os 3 equipamentos. É algo que é difícil da gente separar realmente. Mas a gente está tentando somente contextualizar aqui um pouquinho do posicionamento da marca. Vamos lá. O primeiro equipamento que a gente tem hoje da Mimak, que a gente diz que é um equipamento de entrada, é a 3D FF222. Ela é um equipamento que trabalha basicamente com filamentos PLA em 2 cores, branco e preto. E quais são as características que ela tem que são mais interessantes aí da gente colocar no mercado, né? O primeiro que chama atenção é por se tratar de um equipamento fechado, né? Por ser um equipamento fechado, ela tem algumas questões que são interessantes, como a manutenção da repetibilidade do trabalho, a manutenção da qualidade de trabalho para ela não estar sujeita a efeitos externos, e também a questão da segurança e da estabilidade operacional do equipamento. Mas me chama bastante atenção o fato dela poder trabalhar dentro de ambientes fechados, como agências de marketing, como escritórios, como escolas. Por quê? Porque ela tem 2 características que eu acho que são fundamentais para essa possibilidade. Uma delas é a questão da geração de ruído. Ela trabalha basicamente com ruídos abaixo de 45 decibéis. Então, comparativamente falando, é como se fosse o som de um ambiente de museu, né? Além disso, ela tem um filtro para a eliminação dos gases que são gerados durante a impressão. Então, ela mantém o ambiente limpo para que pessoas possam estar, como nessa imagem, dentro de um ambiente fechado, gerando impressão. Isso é muito bacana para você ter, por exemplo, dentro da sua própria casa, da sua própria residência, a ponto de você poder gerar aplicações de decoração, luminárias, mas basicamente aqui a gente tem o conceito de imprimir coisas, né? Eu posso ter dentro da minha residência um equipamento na qual eu posso imprimir qualquer coisa, sejam elas peças de reposição, por exemplo, quebrei o controle remoto da minha casa, eu posso de repente fazer uma nova peça através da impressão 3D, ou mesmo eu posso fazer peças de engenharia ou brinquedos para os meus filhos, para as crianças, ou desenvolver peças de um pouco mais de complexidade dentro da engenharia. E o que eu acho fundamental, por isso a gente separou como lazer e ensino, é que esse equipamento ela tem interface direta com o software SolidWorks, principalmente o aplicativo para crianças. Então aqui a gente pode verificar
que ela intuitivamente conversa com um software para desenvolvimento de crianças. E nesse conceito, é muito importante que as crianças elas cresçam tendo informações sobre tecnologia e sobre impressão 3D. Existem alguns estudos que falam que as profissões as crianças que estão estudando hoje, elas ainda não sabem exatamente em que profissões elas vão trabalhar, e muito provavelmente essas profissões elas nem existam. Elas no campo da inteligência artificial, na questão de drones e de impressão 3D, enfim, essas profissões do futuro, elas precisam ser trabalhadas nesse momento. E o desenvolvimento das crianças para uso de tecnologia, para curiosidade, para desenvolvimento é muito importante. Então, a gente entende que o equipamento 3D FF, ela tem bastante penetração dentro das escolas, principalmente no ensino fundamental, ensino básico, né, para as crianças poderem estar desde o início desenvolvendo esse conceito 3D dentro de si. E por último, para falar um pouquinho sobre a impressora de filamento, a gente queria dizer que foi muito bacana trazer para um cenário mais perto das pessoas esse desenvolvimento das máscaras faciais que foi feito junto a diversas pessoas, diversas empresas que possuem equipamentos 3D. Nós participamos diretamente do projeto IGIA, junto com a empresa 3D Time, que é um parceiro nosso, e nós em conjunto com a 3D Time, entregamos uma série de máscaras faciais para clínicas, para hospitais, enfim. Mas foi muito bacana a gente entender que não foi uma ação única e exclusiva da Mimac em si. Foi uma ação feita por diversos makers, diversas pessoas e empresas que possuíam equipamentos 3D em nível nacional, que se uniram, se juntaram e geraram máscaras sem custo para essas instituições, através de um programa de solidariedade muito grande. E a gente tem o hábito de dizer, e isso é uma realidade, que a impressão 3D ainda não tem ganho de escala de produção, ela não consegue gerar volume. Porém, com a união dessas pessoas, gerou-se volume para a entrega de máscaras nesse primeiro momento de pandemia. E isso, em contrapartida, gerou mais divulgação para essa linha de aplicações e de equipamentos. Indo para uma linha mais de terceirização, a gente entende que o mercado de terceirização, ele hoje busca muito a questão da prototipagem, né? As instituições trabalham muito recebendo mockups, recebendo ideias de grandes empresas, e eles desenvolvem as peças para desenvolvimento, como para engenharia reversa, como peças de reposição, como gabaritos, e elas prestam serviços para as empresas. Esses serviços hoje eles estão sendo ampliados para a linha médica hospitalar, na impressão de próteses, para a linha de maquetes e para a linha de varejo. Nesse caso do varejo, existe a prototipagem nesse caso aqui está sendo mostrado um calçado, mas poderia ser de embalagens, poderia ser de algum produto, para que esse produto seja testado no mercado e, tendo aceitação dos clientes, eles possam ser produzidos através de processos convencionais em grande escala. E a gente visualiza que, dentro da terceirização, ainda há uma possibilidade muito grande de se imprimir em tamanhos maiores. Então, a Mimac lançou o equipamento 3D GD 1800, que pode imprimir peças grandes. Esse equipamento ele tem uma área de impressão básica de 1,5 m por 1,10 m por 1,80 m de altura. Então é possível reproduzir peças em tamanho real, como esse jogador de beisebol. Claro, existe a necessidade, nesse caso aqui, de acabamento da peça. Foi uma peça que foi polida e pintada. E sim, é necessário a gente ter uma parte de finalização de processos. Mas veja que é possível a gente pensar em aplicações diversas. Então, no caso aqui, a gente tem um stand dentro de uma feira, ou mesmo aqui peças que possam interagir com crianças e com pessoas em tamanho real. E por último, dentro do portfólio da Mimac, a gente tem um equipamento que nós chamamos de industrial, que é a 3D UJ553. Antes de mostrar um videozinho rápido que a gente vai mostrar sobre o equipamento, eu queria
citar algumas características que são interessantes. É uma impressora a jato de tinta, é uma impressora que trabalha com tinta UV e secagem através de lâmpadas LED. Ela tem 8 cabeças de impressão, sendo 6 cabeças com cores, então ela trabalha com cian, magenta, yellow, preto, branco e verniz. E as outras 2 cabeças de impressão trabalhando com suporte. É muito bacana a gente entender que esse suporte ele é solúvel em água. Então, ele facilita muito a questão do acabamento das peças, que eu não tenho a necessidade de trabalhos manuais. Então, eu tenho um índice de perda menor e uma facilidade de acabamento maior. Vou mostrar um videozinho aqui sobre o equipamento. A gente volta. Detalhes muito finos e superfícies lisas podem ser alcançados com espessura de até 19 microns. Após a impressão, remova facilmente o material da mesa. Simples operação de dissolução do material de suporte com água. Após a remoção do suporte, a peça já está pronta para uso. A Mimac 3D UJ 553 foi desenvolvida para mercados que exigem um alto grau de precisão e detalhamento de cores, tais como modelos para filmagens de animação, projetos de arquitetura, construção civil, modelos para segmento médico-hospitalar, instituições educacionais, figuras e prototipagens, entre outros. Então, o que a gente entende para o equipamento são algumas particularidades que eles nos permitem. Então, nessas imagens que a gente pode ver agora, a gente está falando bastante sobre produto acabado, né? Eu consigo montar a prototipagem dessas peças praticamente de forma real. Então, é o caso, por exemplo, dessa chuteira, desse tênis, na qual eles estão... o desenvolvimento das peças estão muito próximo da realidade que ela vai ser como produto acabado. Claro, aqui nós estamos falando sobre um material que ele tem um certo nível de rigidez, então ele não é para uso, mas ele é para visual, como é o caso desse capacete de futebol americano, ou o caso dessa garrafa. E essa garrafa é muito bacana, porque aqui a gente pode visualizar a característica da impressão com verniz. Então, o verniz ele consegue simular como se fosse o vidro da garrafa. Então, é possível fazer a composição entre vidro e rótulo de forma a ter praticamente a imagem do produto acabado. E quando a gente fala sobre produto acabado, a gente tem a possibilidade também de trabalhar com a customização de algumas linhas de produto. Então, a gente usou aqui a referência de um óculos, na qual eu posso ter um usuário tendo a sua estampa, tendo a sua ideia, a sua imagem, o seu design, qualquer coisa nesse sentido, e reproduzir os seus conceitos de gosto na imagem do óculos, por exemplo. Poderia ser outra aplicação. A gente usou o óculos como uma referência. E o segundo mercado que a gente mais visualiza para esse equipamento é o mercado de miniaturas. Hoje a gente tem uma parceria com a empresa chamada Printme, na qual você consegue ser escaneado por essa empresa e a gente faz a impressão em nível de detalhes muito alto. Você pode ver que, por exemplo, no caso desse rapaz, é possível ver detalhes da tatuagem, detalhes da expressão, as cores da bermuda, a marca da bermuda, ou, por exemplo, no caso desse senhor, é possível verificar os detalhes das rugas, o detalhe das cores que estão nos olhos, enfim, das sombras, né? Esse tipo de processo, ele usa todas as características do equipamento com relação às cores. É um equipamento que pode imprimir na faixa de 10 milhões de cores. Então, o nível de detalhe realmente é bastante alto. E isso, exatamente por ter um nível de detalhe alto, a gente consegue trabalhar dentro da indústria médica, hospitalar e odonto, não apenas na questão da formação e da educação dos jovens médicos, que, por exemplo, podem usar as peças feitas em 3D para estudo. Então, aqui, por exemplo, no tornozelo, eu posso ter
cada parte que compõe o pé, o tornozelo, os dedos de uma cor. Então, eu tenho o ligamento de uma cor, o tendão de outra cor, o músculo de outra cor, a parte óssea de outra cor, para que seja intuitiva a questão do entendimento das partes, ou posso ter, inclusive, ela feita nas cores nas cores reais, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho a passagem do músculo para o tendão, a parte óssea na cor de ossos, enfim. Aqui é uma questão realmente educacional. E o que eu acho particularmente muito bacana e fundamental é a questão de simulação de cirurgias. A gente consegue, através do escaneamento por tomografia, por ressonância, gerar arquivos. Esses arquivos geram impressão 3D e eu consigo fazer uma simulação de uma cirurgia para que os procedimentos na hora da realização real sejam mais simples e menos invasivos. A gente pode trabalhar, que nem o vídeo mostrou, na construção civil, através de maquetes, prototipagens, desenvolvimento de detalhes, como, por exemplo, a escala das pessoas com o tamanho da estrutura do prédio, ou as texturas aqui de telhado, de pedras. A gente pode trabalhar com N diferentes aplicações, sempre em níveis de detalhe. A gente pode ter prismas, por exemplo, com até 10 milhões de cores. Impressões em geral para comunicação visual, para pontos de venda. A gente, enfim, fica limitado aí à criatividade das pessoas no desenvolvimento, aí, por exemplo, de protótipos, ou mesmo de decoração. E a gente acaba, exatamente pelo fato de ela ter diversas cores, a gente acaba esquecendo um pouco das peças de engenharia, mas sim, ela tem capacidade de gerar engrenagens, de gerar peças para desenvolvimento, tanto quanto outros equipamentos. A questão aqui é realmente realizar os testes de resistência mecânica, mas a visualização é possível ser feita assim. E o que a gente consegue fazer dentro do portfólio da Mimac quando a gente fala de misturar impressoras 2D com impressoras 3D? Eu vou mostrar um videozinho que está acelerado sobre um processo de termoformagem. Eu faço uma base numa impressora 3D FF com filamento e faço a impressão do filme numa máquina UV. Eu gero a termoformagem através de temperatura e crio uma peça de ponto de venda, por exemplo, que é muito convencional em bares, em lojas do varejo, que está em relevo. Isso é uma das aplicações que eu posso fazer um mix entre as impressoras Mimac, que a gente chamou comumente aí de 2D, e da impressora Mimac 3D. Além disso, eu consigo usar o equipamento para fazer gabaritos para impressão UV posterior. Então eu faço aqui um gabarito para colocação, por exemplo, de uma capa de celular. Poderia ser uma peça técnica, a ponto de que todas as peças têm que ter o mesmo encaixe de impressão. Então, essa impressão que está feita aqui, ela vai ter sempre o mesmo posicionamento a partir do momento que eu tenho um gabarito feito em 3D, que é o mesmo caso que acontece aqui nas canetas. Eu tenho o posicionamento das canetas 100% iguais quando eu tiver a troca dessas 7 canetas que estão aqui. Então, o Mimac vai estar sempre impresso no mesmo ponto, da mesma forma com que está colocado aqui num gabarito, apenas em formato diferente. Mas a ideia é poder gabaritar as impressões. E por último, a gente consegue fazer a peça monocromática e gerar a impressão da cromia através de uma impressora UV. Nesse caso aqui, um chaveiro, que nós usamos no evento FESPA 2020, e depois nós imprimimos aqui, uma imagem diferente, mas nós fizemos uma impressão de 10 anos da Mimac Brasil. E aqui a gente pode ter, por exemplo, peças de decoração ou itens que podem ser vendidos no mercado. Uma impressão monocromática, depois uma impressão digital, para dar acabamento na peça. Mas a gente imagina que o mercado ele tem a evoluir. Então, a gente está antenado e está buscando alternativas para o futuro do mercado 3D. E a gente separou aqui 7 itens para citar como possibilidades de futuro para o equipamento ou para a impressão 3D. A primeira, e que eu acho que particularmente já está acontecendo, mas ainda vai demandar um tempo,
é que a impressão 3D gere ganho de escala de produção, que eu consiga imprimir em níveis de produção a ponto de gerar produção de produto acabado para venda no mercado em grandes volumes. Isso eu preciso de impressoras que tenham mais velocidade de impressão e que me gerem custo operacional mais baixo. Mas é uma tendência, uma busca que o mercado tem de cada vez mais produzir mais com custo mais baixo. Outra tendência é o aumento no número de injetores dos equipamentos. Hoje já existem equipamentos que trabalham com múltiplos injetores, mas basicamente para fazer mais do que uma cor dentro da impressão. Aqui me parece que a tendência é busca de aplicações diferentes com múltiplos injetores. Então eu poderia ter uma impressão que seja feita um mix de materiais rígidos e flexíveis dentro das possibilidades de múltiplos injetores. Algo que já está acontecendo no mercado, então o aumento da cultura da impressão 3D, inclusive a própria pandemia ajudou a divulgar um pouco do que é feito com impressão 3D, não apenas nas máscaras faciais, mas também com o uso dos suportes que ficam na nuca dos médicos para prender os elásticos das máscaras. Isso ajudou bastante a eles não terem lesões na orelha. Então, esse tipo de aplicação que vem para o dia a dia aumenta a cultura 3D e que está totalmente ligada na questão de aumentar o número de impressoras dentro da área de educação, dentro das escolas, dentro do ensino básico, fundamental. Então, as crianças e os professores tendo acesso à impressão 3D, a gente vai ter uma evolução aí nas gerações futuras, não somente sobre as possibilidades do que uma impressão 3D faz, mas principalmente por elas estarem mais ligadas a questões de tecnologia e a possibilidades de estarem abertas a novidades. Da mesma forma, eu citei agora há pouco o uso da impressão 3D para procedimentos cirúrgicos ou para estudo. Porém, hoje isso está limitado às grandes instituições, aos grandes hospitais, às grandes clínicas nacionais. Então, precisa haver um ganho de custo nos equipamentos e nos custos de processo, a ponto de que isso esteja em todas as clínicas, em todos os hospitais. Se eu quebrei o meu braço e fui ser atendido em um hospital qualquer, ao invés de eu ter o meu braço engessado, eu poderia ter meu braço imobilizado através de uma peça 3D, que vai me permitir, por exemplo, tomar banho sem ter a necessidade ou as dificuldades hoje que um gesso gera. É isso que a gente visualiza para o futuro dentro de hospitais e clínicas. E o uso maior de impressoras de resina e de metal. Já existem equipamentos que trabalham com essa tecnologia, mas eles são de maior valor agregado e são mais caros aí, não deixando o que o processo seja exatamente acessível a todos nesse momento. E por último, para eu finalizar aqui essa parte do bate-papo, para a gente abrir um pedaço aí para perguntas, imagino que o Leonardo tem algumas coisas que ele queira comentar também, a gente visualiza que cada vez mais a impressão 3D vai estar no produto final, né? Não somente pela questão do ganho de velocidade e do ganho de custo, mas pela customização. Então, por exemplo, eu vou comprar um carro, vou comprar um produto, não sei, qualquer, e eu quero ter dentro daquele produto um item que seja exclusivo meu. Então, um exemplo, eu vou comprar um carro e eu quero que o retrovisor tenha um design que seja diferenciado e que seja único da minha pessoa. É possível, num futuro, e que esse design possa ser feito através de um equipamento 3D. Eu vou citar alguns 2, 3 cases aqui, que eu achei que são de extrema relevância. Eles são da empresa Airbus, e mostra o quanto a impressão 3D evolui e o quão rápido ela está evoluindo. Então, a Airbus, em 2014, ela fez com que a cabine dos pilotos da aeronave A350 ela fosse 100% produzida através de impressão 3D.
Além disso, em 2015, quando ela desenvolveu o Airbus XWB, mais de 1.000 peças que compunham o equipamento foram feitos com impressão 3D. E, por último, em 2016, eles criaram o primeiro avião, claro, o primeiro protótipo de avião, um avião pequeno de 22 quilos, mas feitos 100% com peças feitas em impressão 3D. Isso é o primeiro passo para que no futuro isso possa ser replicado, de repente, para aeronaves. E eles estimam que até 2050, cerca de 65% do custo de produção de uma aeronave vai ser reduzido por conta do uso de impressão 3D. Isso a gente está falando somente de uma empresa e somente de uma linha de produto. Então, imagina o que a impressão 3D pode fazer no mercado como um todo. Eu queria abrir uma conversa aí com o Leonardo para a gente ver a questão de perguntas, o que a gente tem, que a gente pode debater com o pessoal. Léo, como é que estão as coisas por aí? Bom dia a todos, muito obrigado pelas perguntas. Eu vi aí que o pessoal se manteve desde o início até o final aí da apresentação, isso mostra que o pessoal está bem interessado. E temos sim, Danilo, temos perguntas, né? Algumas eu consegui responder diretamente pelo site, né? Pelo site não, desculpa, pelo chat. Temos uma aqui que o Cristiano perguntou como a Mimac se posiciona em relação aos concorrentes, né? Principalmente empresas que também possuem equipamentos 3D de resina, né? Acredito que são as impressoras coloridas dos concorrentes, né? Acredito que ele tenha citado isso em relação a Stratas e a 3D System, né? Certo. A gente tem hoje, caso a pergunta se refira ao equipamento 3D, o J, que imprime colorido, e a gente entende que é gerada uma resina quando a cura da tinta UV é realizada, a gente tá bem posicionado com relação à questão de valores, com relação tanto a Stratasys como a 3D System, que são as empresas precursoras na parte de impressão 3D, né? Foram as empresas criadoras lá em 1985, 86, até 1990, foram as empresas que criaram a impressão 3D. Então, assim, o nosso equipamento ele tem um posicionamento estratégico bastante interessante, principalmente quando a gente compara a questão da área de impressão. Nós estamos falando de uma área grande de impressão para a produção de peças maiores. Estamos falando de uma área de 50 centímetros por 50 centímetros por 30 centímetros de altura, e a gente está muito bem posicionado na questão da limitação das cores, né? A gente tem um equipamento que trabalha na faixa de 10 milhões de cores, então que para o apelo visual isso é bastante importante. Outra coisa que vale ressaltar, Danilo, apesar de ser um equipamento do nível industrial, né, ele não necessariamente precisa de uma infraestrutura industrial, né? Ele é um equipamento bem simples de utilizar, por se tratar de uma impressora inkjet, né? Ela trabalha com tecnologia inkjet UV, né? Isso também já responde a uma pergunta, deixa eu ver aqui, eu não marquei o nome de quem foi, que perguntou qual que é o set ink, qual é a tecnologia que o equipamento utiliza, né? Então, o equipamento utiliza basicamente tinta UV, né? Tintas que são fotossensíveis à luz UV, e com isso ela consegue se petrificar, né? Consegue criar camadas e podemos utilizar as cores, né, do equipamento. Então, é basicamente uma impressora inkjet, que é uma tecnologia que a Mimac já vem utilizando nas 2Ds, né, que são as impressoras de impressão UV em cima de substrato. Então, a tecnologia
basicamente é essa, né? Não perguntaram, a Carol Costa perguntou se é seu equipamento tecnologia FDM, não. Ela trabalha com uma tinta acrílica, né? Uma tinta que ela tem um solvente que é fotorreativo, né? Um solvente que enrijece com a luz UV, que vai tornar a tinta rígida, dando a possibilidade de, através de diversas camadas, construir uma estrutura, né? Criar uma estrutura, e pode ser utilizado as cores para poder dar cor nesse objeto, né? O objeto já sai acabado. Léo, acho que é legal da gente citar para a Carol o seguinte, que a gente tem 2 equipamentos que trabalham com tecnologia FDM, né? Que é a 3D FF e a 3D GD, que aí são equipamentos que já trabalham de forma monocromática, né? Imprimo através de FDM, através de um PLA branco ou preto, né? Que a 3D UJ, que trabalha com a linha de impressão inkjet, como você está explicando para a gente, ela tem realmente esse diferencial das possibilidades de cores. Já as outras que trabalham com FDM, elas são monocromáticas, né? Sim. Temos uma pergunta do Teles Lins, que ele queria saber o valor do filamento do PLA, né, da MIMAC. Você tem esse valor aí, Danilo? FDM? A gente tá desenvolvendo essas questões de valores, porque hoje a gente está um pouco desposicionado com relação a preço por conta da variação cambial, né? Mas a gente está buscando, a gente sabe que o preço no mercado gira na faixa aí de 100 a 120 reais o quilo, né? Então a gente está buscando alternativas para poder estar mais próximo da realidade do mercado nacional. Mas a nossa ideia é que no futuro breve a gente tenha valores mais próximos dessa realidade. E hoje a gente está falando de um valor de cerca de 30%, 40% mais alto do que isso, mas a gente está buscando alternativas de busca para estar mais perto da realidade nacional. Até porque hoje os equipamentos eles trabalham com consumíveis originais. Então, esses consumíveis, eles são importados, né? Eles vêm do Japão, eles são sensíveis realmente à variação cambial. Lembrando aqui que são filamentos da MIMAC, né? E respondendo uma outra pergunta, também já foi respondido pelo chat, né? Quais cores tem disponível? Temos preto, branco, verde, cinza, rosa, laranja, vermelho, amarelo e azul. Essas são as cores disponíveis para utilização da 3DFF, né, o filamento da MIMAC. Bom, deixa eu ir para uma próxima pergunta aqui. Temos tempo ainda? Temos, né? 10 minutos. As perguntas que não derem tempo de responder, nós vamos estar encaminhando diretamente para vocês as respostas, né, entrando em contato para responder, né? Outra pergunta aqui calma aí que tem algumas que são repetitivas, então eu acabei copiando, né? Qual que é a tecnologia, qual o padrão de cor. Tá. O equipamento, perguntar aqui qual que é o padrão de cor, né, que o equipamento utiliza. Ele utiliza as cores cian, magenta, amarelo, preto, e tem mais 3 slots, né, que seria o verniz para fazer um material transparente, né, como esse material aqui, que ele é feito somente com verniz e verde, né? O verniz ele é totalmente transparente, aqui está com verniz e verde, e temos a tinta branca para criar a estrutura do objeto e depois da coloração. Através das 4 cores, as misturas, é possível fazer até 10 milhões de cores, né? O equipamento tem a possibilidade de, através das misturas, com as 4 cores, fazer os 10 milhões de cores, né? Como a MIMAC já trabalha com o equipamento com a mistura de cores, né? Nós temos tecnologia e temos o maior controle em poder reproduzir diversas cores, né? Nós conseguimos
embutir um perfil de cor, né, em um determinado impresso, né? O perfil de cor, ele é responsável, é um arquivo responsável para gerenciar a cor de reprodução de qualquer dispositivo, seja um monitor de LCD, um celular, smartphone, uma TV, até mesmo impressoras domésticas e impressoras de níveis industriais, e agora as impressoras 3D, né, que tem a possibilidade de imprimir cores. Então, com a possibilidade de gerenciar as cores nas impressoras 2D, nós conseguimos colocar essa tecnologia nas impressoras 3D. Então, por exemplo, você precisa desenvolver um protótipo de uma embalagem para um cliente. E essa embalagem possui um rótulo. E esse rótulo ele pode ter a cor fidedigna, né, mesma cor fiel que o produto que vai ser produzido em alta escala. Então, você pode entregar um protótipo para o seu cliente com as mesmas cores que vai ser produzida, né, com a cor do logotipo dele, utilizando uma cor especial, uma tabela Pantone. Então, você tem essa possibilidade. Léo, oi. O que você está querendo dizer, por exemplo, aqui, por exemplo, nessa peça que eu tenho em mãos aqui, eu tenho a reprodução, por exemplo, de um soldado do exército, sei lá, do exército americano. Então, eu consigo reproduzir fielmente as cores do uniforme oficial do exército americano. Então, por exemplo, a partir do momento que esse soldado foi escaneado, eu consigo dizer que o verde, que o marrom, eles vão seguir o modelo do exemplo real, da peça real. Eu conseguiria repetir aqui as cores exatas do uniforme que ele está usando de forma real, e não na peça escaneada. Isso mesmo. Você tem duas formas, né? Você tem a possibilidade de colocar um perfil de cor do equipamento, né? Que é uma calibração do equipamento para ele conseguir reproduzir o que ele recebe. E temos também o perfil de cor de entrada. O que seria esse perfil de cor de entrada? Ele vai comunicar com o perfil de saída como o perfil de saída precisa reproduzir essa cor, né? Geralmente, esses perfis de entrada é embutido em formatos de arquivo que é possível criar um VMAPS, né? O VMAPS, por exemplo, você tem uma extensão OBJ ou STL, que são formatos que não têm a capacidade de coloração. Como que nós conseguimos colocar cor nesses formatos? Através de utilização de mapa, né? Mapa UV, que seria um bitmap, né? Praticamente um bitmap que vai envelopar esse arquivo 3D, né? Para poder imprimir. E esse bitmap, né, ou um JPEG, ou um TIFF, você consegue inserir um perfil e fazer o desse perfil, desse UV-Maps, né? Então, você tem essa capacidade de gerenciar como se estivesse gerenciando uma impressora desktop, uma impressora UV plana. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui que está bombando mais perguntas, Danilo. Mas pode ir comentando aí, por favor. Bom, uma pergunta aqui sobre a espessura, né, da impressão, né? Acredito que seja da 3D-UJ, né? O pessoal está bem empolgado com a 3D-UJ. Ele queria saber sobre a menor espessura e a maior, né? O equipamento em full color, né? Trabalhando com as cores para imprimir um objeto com a cor sólida, né? Tem esse aqui que é super legal aqui, o senhorzinho. Nesse processo é possível imprimir a partir de 20 microns a 40 microns de espessura, né? Vai depender se você precisa de produtividade ou qualidade. Quando você trata de um objeto que utiliza clear, né, um material transparente, e a cor, você tem a possibilidade a partir de 18 microns, né? Então, você tem essa variedade dependendo da aplicação e da produtividade que tem no arquivo. Outra pergunta, Danilo, não sei se você vai conseguir responder essa, é difícil. A diferença do
FDM, né? Utilizar uma impressora FDM, e acredito que seja a 3D-UJ, né? Qual que é a diferença da utilização? Por que utilizar uma 3D-UJ e por que utilizar uma FDM? Assim, dentro do cenário, se a gente pensar simplesmente no cenário de impressão 3D, as duas vão fazer impressões em formato 3D. O que a gente tem que diferenciar é que tipo de aplicação realmente a gente consegue gerar com cada uma delas. Quando eu falo de uma impressão FDM, eu estou falando basicamente de uma impressão monocromática, né, na qual eu vou ter uma menor característica final de qualidade de acabamento, por exemplo, mas eu consigo reproduzir principalmente uma maior resistência mecânica, eu consigo reproduzir peças de engrenagem, faço engenharia reversa, enfim, eu consigo trabalhar diversos mercados que não necessariamente têm a necessidade da existência de cores. Quando eu falo da impressão da 3D-UJ, que nos permite essas 10 milhões de cores, eu estou falando mais da questão de visual. Eu vou ter ganhos visuais, não apenas pela qualidade que você acabou de citar da espessura das camadas, mas com o uso da característica de cor. Eu consigo reproduzir com fidelidade protótipos de produto. O que eu consigo reproduzir, por exemplo, numa FDM? Eu conseguiria fazer um produto e depois pintar o produto de forma manual, dar o acabamento de forma manual. Na 3D-UJ, eu vou fazer esse acabamento, eu vou fazer a questão das cores através de um arquivo, como você citou. Vou montar um arquivo e vou reproduzir esse arquivo de forma fiel através já da impressora. Então, são questões um pouco de apelo diferente. Uma tem um apelo mais mecânico, mais monocromático, no caso, a outra tem um apelo visual muito mais forte. Boa, bacana. Léo, Danilo, outra pergunta aí. Pode falar. Outra pergunta deixa eu ver, eu não lembro quem perguntou aqui que acabou sumindo. Foi uma pergunta que eu olhei e não separei. O rapaz ou a moça, eu não lembro, tem uma agência de publicidade. Qual impressora ele deve comprar para atender o mercado de prototipagem de brinquedos, de art figures em geral? Deixa eu ver quem fez essa pergunta. Você consegue responder enquanto eu procuro essa pergunta? E outra, se puder emendar já a resposta, o pessoal está querendo saber o valor da 3D-UJ, né? Se você tiver esse valor aí. Enquanto eu vou separando mais perguntas aqui. Léo, a gente tá passando aqui já do tempo de 1 hora, que é o limite que a gente tinha para o evento. Então, guarda um pouquinho, pede desculpa para o pessoal que deixou as perguntas, mas a gente vai responder a todos fora do webinar. Mas todos receberão não só perguntas, mas receberão todos os nossos contatos para que a gente possa fazer isso de forma mais pessoal. Mas respondendo a pergunta sobre a agência, eu imagino que nesse primeiro momento o equipamento ideal seria a 3D FF222, que é um equipamento que ele pode operar em ambientes fechados, né? Que nem eu citei lá durante a apresentação, ele trabalha com níveis de ruídos abaixo de 45 decibéis e ele trabalha com filtro para fazer a limpeza da geração de gases que é feito pela impressão. Esse equipamento vai permitir com que seja feita toda a prototipagem de peças, exceto a questão visual. Então, caso tenha que dar um acabamento na peça, porque tem que ser uma peça pintada para mostrar o produto mais próximo da realidade, isso tem que ser feito no processo manual. Havendo necessidade de apelo visual para uma agência, a gente está falando de já migrar para o equipamento que é a 3D-UJ, mas a gente está falando de investimentos de valores bastante distintos. No caso, a 3D-FF, a gente fala basicamente de um investimento na casa aí de $4.500, $4.200, e a 3D-UJ, nós estamos falando de investimentos na casa de $250 mil. Então, muda um pouco o cenário de investimento. Eu, particularmente, num primeiro momento, acredito que a 3D-FF222 atenderia uma agência assim. Isso aí. Última pergunta, coisa rápida. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Gabriel Souza está querendo saber referente à reprodução de Pantone, né, do equipamento, como que funciona, né? Então, o equipamento, a 3D FF, ele trabalha com as misturas de cores, né? E a possibilidade de gerenciamento de cor, de reproduzir uma cor fiel, né, uma cor especial, uma cor Pantone, isso vai ser feito através do perfil de cor, como eu havia dito, né? As cores são aplicadas num bitmap, né, no caso de um formato que trabalha com o BMaps, né, que é a possibilidade de envelopar o arquivo com o bitmap. Então, esse bitmap vai ter o gerenciamento de cor, onde, através do perfil do equipamento, ele vai conseguir reproduzir essas cores. E o próprio cliente, ele consegue gerenciar a impressora com espectrofotômetro, né, criar um perfil de cor, isso é aberto para o cliente. A Mimac tem disponíveis as ferramentas também para o cliente poder gerar o perfil de cor personalizado da forma que ele trabalha. E respondendo uma outra pergunta aqui do... Antes de você responder a outra pergunta, Léo, só um comentário. Quando o Léo falou agora sobre a questão do perfil de cor para Pantone, enfim, ele se refere ao equipamento 3D UJ553. Isso. Uhum. Então, você acabou falando 3D FF. A 3D FF é monocromática. Então, isso eu ia responder agora a resposta do Sérgio, sobre como que ela produz as cores, né? Nós temos um equipamento, né, a 3D FF, que trabalha com FDM. Você tem a possibilidade de usar cores diferentes, mas em um único trabalho, trocando o filamento. É uma impressora monocromática que você faz as misturas através de pausa, né? Através de um fatiador, você faz as pausas onde você quer que seja a troca, faz a troca, ela vai alimentar e continuar aplicando o filamento. A impressora 3D UJ, ela é uma impressora que trabalha com a tinta líquida acrílica, que tem secagem através de luz ultravioleta. Então, o que eu estou vendo aqui é tinta, é apenas tinta enrijecida com luz UV. Então, o solvente, né, o transporte do pigmento, ele é fotorreagente, ele vai enrijecer com a luz UV, né, vai jogar tinta, receber a luz UV e vai ficar rígido. E essa possibilidade de fatiar, né, fatiar o arquivo, como as impressoras 2D utilizam apenas uma fatia de tinta, né, em cima de um substrato, nós conseguimos pegar um arquivo 3D, né, modelado ou escaneado, ou um desenho técnico, fatiar como se fossem milhares de bitmap e imprimir um por cima do outro, dando a possibilidade de dar vida ao impresso, né? Isso aqui é bacana. Aqui parece um coração de verdade. E é isso aí, cara. Acredito que as demais perguntas dá para a gente ir respondendo via e-mail. Infelizmente, a gente pede desculpa a quem a gente não conseguiu responder por aqui. A gente tinha deixado mais ou menos uns 15 minutos para finalizar com perguntas realmente, mas a gente já estourou o tempo aqui que a gente tinha disponível, já estamos em 1h10 de apresentação. Eu queria agradecer a todos e dizer que todos vão ser contatados de alguma forma e que a gente coloca à disposição, inclusive, todos os meus contatos e os contatos da Mimac Brasil. Acessem as nossas mídias, os nossos sites, ou entrem em contato com a gente por e-mail, enfim, todos os contatos estão aí no WhatsApp, fiquem à disposição para falar conosco. É importante que durante essa semana a gente vai fazer contato com todos vocês. Agradecer... Isso, lembrando que está sendo gravado, né, para quem pegou pela metade ou quem gostaria de rever, e vai ser enviado um link para vocês acessarem esse material e assistirem quantas vezes quiserem. Legal, bacana. Léo, obrigado pela tua participação. Acho que foi bastante esclarecedor aí nos questionamentos que foram feitos. Eu queria agradecer a todos pela participação e realmente, novamente, colocar a Mimac 100% à disposição para os próximos, ou para as dúvidas e para os esclarecimentos que tiver. Obrigado a todos, um abraço, boa semana.
Obrigado a todos pela interação e fiquem em casa. Falou.